Alô pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações do nosso PET volume 1 do ano de 2021, o retorno. Aqui nós vamos trabalhar com a semana 1 do primeiro ano do ensino médio. Let's go! Nesta semana trabalharemos a leitura com o assunto de direitos humanos. Caro estudante, nessa semana você irá conhecer ou relembrar o tema Direitos Humanos. De onde e como surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como esse documento influi em nossa vida? O que precisamos fazer para assegurar nossos direitos? Recapitulando, você irá também relembrar a estrutura dos verbos no Simple Past, que é o passado simples na língua inglesa. Os verbos geralmente terminados em ed, que são os regulares, nós temos também os verbos irregulares. Olha o exemplo. Became é o passado de become. Tornou-se. Was é o passado do be. Estava ou era. E outros que você pode encontrar em livros de inglês ou na internet. Na internet, gente, o que eu sugiro a vocês? Assistam o vídeo que eu fiz explicativo sobre o Simple Past, que está no meu canal. Vou deixar o link para vocês na descrição deste vídeo, ok? Aqui só para relembrar de uma maneira bem resumida a estrutura do Simple Past. Nas afirmativas, nós temos o sujeito, o verbo, mais o sufixo ed para os verbos regulares, mais os complementos. Tomem cuidado, gente, nessa questão aqui dos verbos regulares. O ideal é que vocês sempre consultem a tabela. Nas negativas, nós temos o sujeito, o didn't, que é o verbo auxiliar do passado, did, mais o not, para fazer a negativa, mais o verbo na sua forma básica, no infinitivo, sem o to, e os complementos. Nas interrogativas, nós temos o auxiliar aqui, o did, o sujeito, o verbo principal também na forma básica e os complementos. Exemplos. Did you finish the homework? Yes, I completed my homework yesterday. No, I didn't finish yet, but I'm working on it. O complete é um exemplo de verbo regular, acrescentamos o ed. Vamos para as atividades. Você já ouviu falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos? Leia o texto abaixo que nos conta como ela surgiu. The devastation of World War II sparked an international desire for peace. It also encouraged the creation of a system of principles that could ensure the protection of basic human rights and dignity. Eleanor Roosevelt, the widow of President Franklin Delano Roosevelt, was one of the first American delegates to the United Nations. A long-time activist on behalf of minorities, women, workers, and refugees, Roosevelt became the chairperson of the UN Commission on Human Rights. She worked with a small group of representatives from countries around the world to define the most essential universal rights and establish them in an official document. On December 10, 1948, she urged the United Nations General Assembly to approve the Universal Declaration of Human Rights, UDHR. E aí, gente? Aqui é um pouquinho de história para vocês. Pausem o vídeo, leiam a tradução para nós fazermos os exercícios. O número 1. Observe os símbolos acima e reflita sobre a que se refere cada um deles. Identifique cognatos e consulte também outros materiais, como dicionários e vocabulário abaixo. Ou o Google Tradutor, né, gente, que ajuda bastante. Aqui são muitos símbolos. Usem sempre, gente, daquela estratégia
dos elementos não verbais. Você olha uma imagem, ela já te ajuda muito a entender o que está aqui abaixo descrevendo, ok? Prestem atenção, como o exercício pede, nos cognatos. Cognatos são aquelas palavras que são da mesma família da língua portuguesa, ou seja, que elas vieram do grego ou do latim. Dá um exemplo rápido aqui, ó. Public é público. Innocence, inocência. Family, família. Domestic, doméstico. Assim vai. Pausem ou olhem com atenção na página 119 da apostila de vocês e tentem entender, completar aqui com as palavras dos símbolos dos direitos humanos, ok? Na nossa Declaração Universal. Number 2. De acordo com o texto, quem foi Eleanor Roosevelt? Então, voltem no texto, releiam na apostila de vocês e escrevam como a pergunta está em português, respondam em português. Quem foi Eleanor Roosevelt? E na 3, qual foi a participação de Eleanor Roosevelt na Declaração dos Direitos Humanos? O que foi que ela fez, gente, em relação à Declaração dos Direitos Humanos? Também voltem no texto e respondam. Na 4, releia o texto, circule e faça um glossário com os verbos que aparecem no texto, listando-os na forma infinitiva, está aqui na primeira coluna, no Simple Past, que está aqui na segunda coluna, e numa tradução, aqui pede uma tradução livre, tá? Uma tradução para o português de acordo com o contexto. Por quê? Porque às vezes uma palavra no inglês pode ter mais de uma tradução. E o contexto é o que demanda a sua tradução, a melhor maneira de nós entendermos na nossa língua, ok? Observe o quadro exemplo abaixo e complete-o com os outros verbos. Ou seja, voltem no texto, releiam em inglês, circulem os verbos que estão lá e aí nós vamos colocá-los aqui na forma infinitiva. Vamos procurar na tabela dos verbos irregulares se eles estão lá. Se não estiver, gente, se não estiver na tabela, significa que ele é um verbo regular. Então, vocês vão adicionar ED. Se ele já estiver conjugado no passado, lá no texto, mais fácil ainda. E aqui vocês vão colocar a tradução. Se o verbo for irregular, vocês vão olhar na tabela. Ela geralmente contém o simple past, que é o passado simples, na segunda coluna. Ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, become é a forma infinitiva, ou forma básica do verbo se tornar. Became é o passado simples, olha aqui, ó, na segunda coluna. Essa terceira coluna que aparece aqui, gente, é o particípio passado. Essa terceira coluna nós não usaremos no simple past. Nós usamos eles nos tempos perfeitos. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Bye, bye.